Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa última e derradeira aula da disciplina de séries temporais e processos estocásticos. E, como era esperado, a gente deixou a cerejinha do bolo para o final, que são as séries mais difíceis, né? Que, nesse caso de hoje, são as séries não estacionárias e séries com concept drift. O que a gente viu falando aqui, mas a gente estava trabalhando com séries que não eram estacionárias. Isso é verdade. A gente continuou trabalhando com séries que não eram estacionárias. Eram séries que não eram estacionárias, porém, o comportamento dessa série ela não se alterava ao longo do tempo. Não se alterava radicalmente ao longo do tempo. Certo? Então, seja naquelas séries lineares que a gente viu, ou nas séries não lineares, o modelo que você treinava, no caso aqui a gente está falando daqueles modelos autorregressivos, né? O conhecimento sobre o comportamento daquela série temporal estava expresso naqueles parâmetros, certo? E aqueles parâmetros, né, aqueles coeficientes autorregressivos, eles expressavam as propriedades desse processo estocástico, né, esse comportamento, particularmente a questão da autocorrelação. Né? Isso era uma característica que não se alterava ao longo do tempo. O que acontece, então, é que quando a estimação dos parâmetros aprende quando o algoritmo de otimização, né, que no caso dos modelos lineares, a gente utilizou o ALS, né, o mínimos quadrados ordinários, e no caso do modelo não linear, a gente utilizou o gradiente descendente. Né? Ele aprendia esses parâmetros de forma que ele ajudava a prever algumas propriedades da série temporal. Por exemplo, a probabilidade dado o horizonte de predição H, né? E qual que era o valor da próxima amostra, dados os valores passados. Então, essa distribuição de probabilidades é o que está incrustado ali, que está representado naqueles coeficientes. E aí, a depender do que você estava estimando, de qual que é o modelo, você poderia estar estimando o valor esperado, né? Você poderia estar estimando a variância, o intervalo, a distribuição de probabilidades. Enfim, a estrutura de autocovariância ou autocorrelação, de autocovariância cruzada, né? Isso são as propriedades estatísticas do processo que eles não mudam de forma considerável ao longo do tempo, ou se mudam, no caso de séries que são estacionárias na tendência ou cicloestacionárias, ou seja, ela tem uma mudança, mas uma mudança que é previsível, certo? Então, essas questões fazem com que esses modelos sejam invariantes no tempo. O que é invariante no tempo? O modelo invariante no tempo é aquele modelo que os seus parâmetros não mudam ao longo do tempo. Por quê? Porque as propriedades da série temporal não mudam ao tempo. Basicamente por causa disso. Agora, a gente vai começar a olhar para um tipo de modelo que é um modelo que é variante no tempo. Né? Então, qual que é a ideia do modelo invariante? Uma vez que eu treino aquele modelo não muda ao longo do tempo. Por isso, parte do pressuposto que as amostras futuras da série temporal pertencerão ao mesmo espaço amostral e à mesma distribuição de probabilidades. Então, quando eu olho isso aqui, vamos pegar em termos práticos. Eu estou olhando entre
o meu conjunto de treinamento, o conjunto de dados que eu utilizei para treinar a série temporal, e o meu conjunto de teste, que são todos os valores depois, que aconteceram depois do meu conjunto de treinamento. Então, tudo que aconteceu depois do que o meu modelo está treinado é fora da amostra, né? Vocês estão me ouvindo? Alô? Ah, tá. Deu uma quedinha, né? Então, beleza. Então, tudo que tudo que é depois, tudo que é depois da minha amostra de treinamento, tudo que eu chamo de fora da amostra, é conjunto de teste, certo? Então, o que me interessa é se há uma variação considerável das propriedades estatísticas da série temporal, dentro do meu conjunto de treinamento e fora do meu conjunto de treinamento. O que eu quero, o que eu pretendo, o que eu quero chamar de modelo invariante? Eu estou partindo do pressuposto que o comportamento da minha série temporal não vai mudar entre o conjunto de treino e o conjunto de teste. É isso. É essa a minha missa, certo? Só que no mundo real, as coisas não funcionam bem assim. No mundo real, a gente percebe que você treina os dados, e isso é muito comum em séries financeiras, né? Você treina o modelo com um conjunto de dados, mas quando você vai aplicar, os dados são muito diferentes, né? As séries mudam, o comportamento da série temporal muda por fatores externos que a gente não conhece. O que acontece, por exemplo, que é um erro crasso, você fazer previsão de séries temporais financeiras e você utilizar a série temporal financeira univariada, ou seja, só o preço do ativo variando em função do preço do ativo. Isso é um problema porque você não consegue perceber quando o comportamento daquilo ele vai mudar, porque o comportamento daquele ativo que você está acompanhando, ele varia em função de um universo muito grande de coisas. E quando você faz a previsão da série temporal univariada, essas outras variáveis que influenciam no preço não estão lá. Então você não tem como prever, você não tem como adivinhar, você não tem como detectar uma mudança no preço, seja ela para cima ou para baixo, porque os fatores que influenciam essa mudança não estão presentes no momento da previsão. Então, séries temporais, elas mudam, o comportamento de séries temporais mudam o tempo todo, muitas vezes por causa de fatores que não estão nos dados que nós estamos utilizando para prever as séries temporais. Você vinha acompanhando uma série estável de preços, uma série, de repente acontece uma pandemia. Aí o preço que vinha numa subida, dá uma queda repentina e fica ali num regime de queda por um tempo considerável. Então é isso, gente. É isso. A gente está lidando com um que é um mundo instável, em que muitas vezes os fatores que influenciam os dados que nós estamos tentando prever, eles não estão nos dados que nós temos disponíveis para poder fazer a previsão, né? Então acontece muita coisa e a gente não tem como detectar todos os fatores de mudança. E quando esses fatores atacam, aí acontece um negócio chamado degradação do modelo ou model degradation. O que acontece? À medida que a distribuição de probabilidade dessa série temporal, né, que esse comportamento da série temporal, que essa memória, das estruturas de memória da série temporal, que é a função de autocorrelação dela, quando ela começa a mudar ao longo do tempo, e isso pode acontecer de forma abrupta, pode acontecer de forma lenta, não interessa. Quando ela começa a mudar, o modelo que é invariante no tempo, aí começam a falhar as primeiras premissas desse modelo.
Porque ele foi preparado para interpretar os dados com um comportamento, só que o comportamento da série mudou. Aí o modelo começa a degradar. Ele começa a perder a sua acurácia até que chega uma hora que ele fica inútil. Por que ele fica inútil? Porque ele foi treinado por uma série temporal que tinha um comportamento chamado. E agora a série temporal tem outro tipo de comportamento completamente diferente. Então, vamos dar um exemplo aqui claro do que é Modern Education. Olha essa série aqui. Se eu não me engano, posso estar equivocado, mas isso aqui constitui uma série financeira. Eu acho que é uma série da SP500, da Standard Poor's 500. E aí você vê que ela tem momentos de baixa, você tem momentos altistas, aqui tem um momento que eles chamam de bullish, né? O momento do urso, né? O momento do touro, né? O momento bearish e o momento bullish. Aqui mais um momento de descida, né? Um momento bearish e aqui mais um momento bullish, né? Mas você, em algum momento do tempo, você só tinha uma parte dessa série temporal, você só tinha uma parte dessa série temporal para poder trabalhar, em algum momento do tempo. Então, vamos supor que você tinha essa parte aqui, era o seu conjunto de treinamento. Só essa parte aqui. Tá? Então, você tem essa seta aí que separa o que você conhecia até aquele momento da série temporal. Qual era o comportamento da série temporal até ali. E aí você quer prever o resto que está ali. Dali para frente é o futuro. É o fora da amostra. Então, presta atenção aqui. Quais eram os valores máximos da série temporal até o momento de corte? Olha, os maiores valores conhecidos estavam abaixo dessa linha. Eis que você, nesse momento, vai treinar um modelo com esses dados aqui para prever esta série temporal aqui, que na maior parte do tempo ela está acima da linha dos maiores valores que tinha na sua série temporal conhecida. Olha aí. Esse aqui é o seu conjunto de teste. Trágico. Trágico isso. Então, prestem atenção nisso aqui, gente. Prestem atenção. Como que um modelo treinado com esses dados aqui consegue prever uma série temporal desse jeito aqui? Me fala. Não tem como. Não tem jeito. Entendeu? Então, olha a média, né? Qual que era a média, o valor médio dessa série aqui, que era no conjunto de treinamento. Olha onde é que está, desculpa, a média não, a linha de tendência, né? A tendência média aqui. Olha a linha de tendência do próximo conjunto de dados. Cara, são séries temporais completamente diferentes. Completamente diferentes. Entenderam? E isso aqui é um cenário completamente real. Você está trabalhando de dados que ele tem um comportamento, e aí você treina o modelo, e aí seu modelo dá um resultado maravilhoso, uma acurácia. Você fala assim, nossa, mas, poxa, esse modelo aqui tem um poder preditivo maravilhoso, sabe? Um erro baixo. Beleza, quando você bota ele para funcionar, tudo dá errado. Poxa, mas no meu computador funcionava, né? Com os dados que eu tinha, mas aí a realidade se impõe e bate na cara da gente. Então, isso é uma das coisas, beleza? E que acontece quando que esse fenômeno, né, de você ter um conjunto de dados que ele tem um comportamento, mas quando você joga no conjunto de tem um comportamento completamente diferente. Esse fenômeno, essa diferença entre esses conjuntos, ele se chama concept drift. O que é o concept drift, ou desvio de conceito? É que quando acontece uma alteração, e essa alteração ela não é previsível, preste atenção, é uma alteração não previsível na estrutura do processo estocástico.
ou seja, na distribuição de probabilidade, nos momentos dessa distribuição de probabilidade. E aí, gente, esse desvio, essa mudança, ela pode ser suave, ela pode ser abrupta, ela pode ser definitiva ou não, né? O importante é que você não consegue prever que ela vai acontecer, certo? Então, por exemplo, se você vem aqui, ó, alguns tipos, você tem uma série temporal que vem aqui, nada, a média dela se desloca lá para cima, beleza? Ou então a média continua a mesma, mas a variância, do nada, ela ó, explode. Aquelas repentinas, sudden constant drift. Mas ela pode ser incremental, para outra ela vai e muda, né? Tanto na média quanto na variância, beleza? Ou então você pode ter um desvio que ele acontece por um tempo, depois volta ao normal, né? Tanto na média quanto na variância. Ou pode ser um que dá simplesmente assim, acontece um fenômeno extraordinário e volta tudo ao normal. Mas isso não tem que é o que a gente costuma até de classificar nesse último caso aqui de outlier, né? Acontece um outlier ou um evento que se enche de outliers e para. O importante nessa construção aqui é dizer que todas essas ocorrências aqui, todos esses fenômenos que acontecem, eles não podem ser previstos. E o modelo que a gente treinou anteriormente não serve para nenhum desses movimentos que aconteceu aqui depois. Então, se você tem uma coisa, acontece uma mudança, eu tenho uma série de preços aqui e dada a inflação, eu sei que essa série os preços vão aumentar. Isso não é concept drift, porque você consegue prever essa mudança, certo? Se você consegue prever essa mudança, então você sabe que o regime vai mudar, você pode treinar o modelo para esse novo regime. Mas se você não consegue prever, aí é o concept drift, beleza? O que você consegue fazer nesse caso não é prever a mudança, é detectar que a mudança aconteceu e aí reestimar os modelos. Então, o que é um modelo variante no tempo? Um modelo variante no tempo é aquele que sabe, ele já sabe, o pressuposto dele é o oposto do modelo invariante no tempo. O pressuposto do modelo invariante no tempo é que as amostras futuras vão seguir a mesma distribuição de probabilidade, vão ter o mesmo comportamento das amostras atuais. O modelo variante do tempo, ele faz a aposta ao contrário. Assim, com certeza, as amostras futuras vão ter uma distribuição diferente. Eu tenho certeza, ou estou pelo menos preparado, que essa série temporal ela não é estável. Então, é por isso que ele chama variante no tempo, certo? Então, o que o modelo variante do tempo faz? Ele vai reaprender a série temporal. Então, tem várias formas do modelo reaprender a série temporal. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: se você sabe que a sua série temporal ela muda o tempo todo, que ela não é uma série estacionária, que ela é uma série estável, de quanto em quanto tempo, ou quanto tempo, assim, qual que é o tempo mínimo para considerar ela estável, né? E aí a gente tem que pensar, qual que é a nossa janela de memória? Qual que é a quantidade de tempo para trás que eu vou considerar, que eu preciso lembrar? Por que isso é importante? Porque se sua série muda o tempo todo, você não pode ter uma memória muito longa, porque o que você ficou para trás não serve para prever o futuro, porque a série muda o tempo todo. Mas ela tem que ter um mínimo de estabilidade, porque se ela não tiver estabilidade nenhuma, então a gente chegou no processo marcoviano. Você sabe o agora e só o agora importa para prever o futuro, então você teria uma cadeia de Markov e está ótimo. E pronto. Beleza? Então,
estabelecer qual que é o tamanho da janela de memória é importante para você nem se lembrar de coisas que são inúteis e nem jogar coisas que podem ser úteis fora. Então, qual que é a grande questão? É que em séries não estacionárias, esquecer é muito importante. Se você guardar no modelo conhecimento que não é usado, né, porque a série está mudando, atrapalha a você prever as amostras futuras, certo? Então você tem que ter uma janela de esquecimento, que é a partir desse momento aqui eu não quero mais lembrar porque esses dados aqui do passado, eles me atrapalham a prever o futuro. A janela de memória é tudo aquilo que eu quero me lembrar, porque isso me ajuda a prever o futuro. Mas a janela de esquecimento é esse dado que ele é defasado, dado que ele não serve mais, a série temporal já tem outro comportamento, e utilizar esse dado aqui vai piorar a performance do meu modelo. Então, vamos supor que naquela série temporal, eu tenho um dado de uma janela de aumento, que é o dado que eu vou utilizar aqui para prever um futuro curto na frente. Lógico que a gente discutiu lá atrás também sobre modelos que têm um horizonte muito grandes de predição à frente, mas qual que é o problema desses modelos muito grandes? Porque você consegue prever com muito tempo de antecedência quando a sua série temporal ela é mais estável, ela é mais regular. Mas quando a sua série temporal ela é muito irregular, ela é muito instável, o seu horizonte preditivo também é muito curto. Então, sempre olhando para um horizonte preditivo curto, e olha só, para essa janela de memória aqui, que é a minha janela de treinamento, você vê que até na janela de esquecimento os dados são mais parecidos aqui do que na janela de treinamento. Mas como ter certeza? O fato é, à medida que o tempo vai passando, eu preciso jogar a minha janela de treinamento mais para frente e aumentar a minha janela de esquecimento. Ou seja, o que não importa mais? Não importa mais. O que isso aqui já não interfere mais? Beleza? Não corresponde mais para o mundo das minhas amostras futuras. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai esquecendo os dados e pegando uma janela de memória com os dados mais recentes. Então, toda vez que eu vou aqui, se eu tenho um modelo que foi treinado aqui, joga esse modelo fora. Esquece esse modelo. Cria um modelo novo e treina só nesses dados, e ele vai ter que lidar com isso aqui. Depois de algum tempo, pega esse último modelo que você treinou e joga fora, porque ele tem dados que você precisa esquecer. Treina de novo o modelo só com esses dados aqui, ele vai ter que lidar com esses. E aí o tempo vai passando, você vai treinando novos modelos, para que os modelos que você vai treinando tenham dados que se parecem mais, devido à recência dos dados, que se pareçam mais com os dados que ele vai precisar prever bem para frente. Certo? Então, o tamanho dessas janelas, tanto as janelas de memória e a partir de quando eu preciso esquecer, depende, obviamente, das características de cada série temporal. Né? Então, se você tem uma estacionariedade muito leve, ela muda. Toda série financeira muda, mas a maioria delas muda devagar. A não sei que acontece um colapso, né? Elas mudam mais ou menos devagar. Então, você pode ter uma memória um pouco mais longa. Agora, se você tem uma série que ela é sujeita a concept drifts, que ela é irregular e acontece mudanças o tempo todo, então a sua memória tem que ser curta. Né? É uma memória de short term para uma previsão short term. Very short term. Né? O que acontece, então? Que os modelos mais modernos, né, e aí tem uma vasta, isso aqui, gente, é uma área de pesquisa quentíssima.
quentíssima. Modelos, se você misturar as coisas aqui, a área de previsão de séries temporais ela é toda quentíssima, né? Mas você pega coisas espinhosas aqui, por exemplo, séries temporais multivariadas ou de alta dimensionalidade e que são não estacionárias, que mudam o tempo todo, certo? Então, como é que você vai ter que prever isso? É muito difícil. Porque você geralmente utiliza modelos de deep learning, que são modelos de treinamento caro. Então, não dá para você ficar retreinando o modelo o tempo todo. Você tem que utilizar alguma técnica de aprendizado contínuo, né? São os modelos dinâmicos. Ou, por exemplo, uma técnica que tem sido muito utilizada recentemente para esse fim são os modelos do tipo aprendizado por reforço, certo? Aprendizado por reforço, depois dos dados mais ou menos estáveis, ele tende a se adaptar melhor, né? O que acontece? Alguns desses modelos também investem em retreino contínuo, mas eles são modelos para séries temporais mais simples. Mas eles são capazes de adaptar o tamanho da memória, as janelas de memória, né, e de esquecimento. Então, por exemplo, à medida que a série temporal ela fica mais estável, ela tem menos mudanças, ele vai aumentando. Ele vai aumentando a janela de treinamento. Mas à medida que a série começa a variar demais e o modelo começa a errar muito, ele diminui a janela de treinamento, para deixar o modelo só com os dados mais novos, mais recentes. Então, quais são as principais abordagens que a gente tem para treinamento de modelos de séries temporais não estacionárias e com concept break? Bom, a primeira é a atualização contínua, retreinar o modelo de tempo em tempo. Segundo, você não vai treinar o modelo automaticamente, né, de tempos em tempos. Você vai esperar, você vai tentar identificar, detectar alguma mudança ou a degradação do modelo, para daí você engatilhar um novo treinamento. Então, o primeiro, ele só retreina. Ele tem tempo de retreino, chega no tempo de retreino, beleza. O segundo, não. O segundo, ele mantém. Se está tudo funcionando, fica. A partir do momento que começa a dar errado, ele vai detectar essa mudança, detectar esse problema e retreinar o modelo, sob demanda. E o último são os modelos dinâmicos, que realmente eles retreinam, eles reestimam o modelo o tempo todo. Então, isso aí é uma abordagem diferente do primeiro modelo, porque o primeiro modelo ele retreina de tempos em tempos. O modelo dinâmico ele não tem um modelo fixo, ele sempre utiliza os últimos dados para estimar os próximos parâmetros, os próximos valores, mas isso é diferente da atualização contínua, porque ela é mais barata, computacionalmente. Então, vamos lá, vamos olhar alguns modelos de cada uma dessas abordagens aqui. Então, primeiro, a atualização contínua. O que é a atualização contínua? É você ficar recriando continuamente os modelos em intervalos regulares. Então, você tem aqui né, que é um intervalo de atualização, de quanto em quanto tempo os modelos serão recriados. E o tamanho da janela de memória. O que acontece aqui? Basicamente, esses dois parâmetros. Ah, mas qual que é o tipo do modelo? Pode ser qualquer tipo de modelo. Pode ser o modelo AR, ARIMA, ARMA, qualquer um daqueles modelos que a gente já viu. A única coisa que você tem é que você está recebendo valores da sua série temporal. A cada UT amostras, você marca para o processo, seleciona as últimas WT amostras, retreina o modelo com essas amostras e continua normalmente. Então, é isso aqui, ó. Ele vai ficar sem retreino por UT amostras. Quando ele chegar no final desse UT aqui, ele vai pegar as últimas WT e retreinar. Aí ele continua dali para frente. Certo? Então, vamos lá. Se
o tempo, né? Se o T aqui é o número da instância. Eu vou sempre tirar um módulo, né? A cada UT amostras, ele vai retreinar. Então, enquanto o módulo de T por UT for diferente de zero, ele vai utilizar um modelo que já tá treinado. Na hora que der zero, ele fala assim, ó, já passou uma janela de T, de UT amostras. Aí eu vou estimular um novo modelo. Então, eu pego os dados, né, os últimos WT dados, treino um novo modelo, daí eu vou fazer as previsões, certo? É basicamente isso, atualização contínua. Qual que é a vantagem desse negócio? É muito simples, beleza? A vantagem é que ele é muito simples, o modelo ele vai estar sempre atualizado e quanto menos as séries mudarem de forma drástica, melhor. Então, vamos supor que o modelo que você sabe que ele muda continuamente. Aquela série temporal que a gente estava lá, que é uma série temporal financeira, é o típico modelo, né? Para poder, é, para poder retreinar o modelo de tempos em tempos, certo? Qual que é a desvantagem disso? A desvantagem depende do custo computacional do seu modelo. Então, se você está utilizando um modelo que é simples, barato computacionalmente, e você não tem uma frequência de atualização muito grande, que é dado pelo UT, né, pela quantidade de amostras, ou a quantidade de tempos em tempos que você vai atualizar. Então, se essa frequência não é muito grande, e sua janela de dados que você utiliza no treinamento também não é muito grande, paciência. Mas se a frequência for baixa e a quantidade de dados for muito grande, o custo computacional é muito alto para você ficar retreinando o modelo toda hora. Então, para séries de multivariadas, de alta dimensionalidade, que você está utilizando um volume muito grande de dados, por mais que sejam os dados mais recentes, o custo computacional de ficar retreinando esse modelo, ele é considerável. Você não pode dizer que é barato ficar retreinando o modelo, depende do modelo. O que a gente pode fazer também é fazer uma adaptação não só do intervalo de treinamento, quanto da janela de treinamento. E a forma que a gente pode decidir isso, por exemplo, é utilizando o STEP, controle estatístico de processos. Né? Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar o meu modelo, que já está treinado, e vou, a cada previsão que eu faço, quando chega o valor verdadeiro, eu subtraio, acho resíduo, acho erro. Eu vou guardando esses resíduos, certo? Eu vou acompanhando esses resíduos ao longo do tempo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu começar a detectar aqui os erros, qual que é a ideia do seu modelo bem ajustado? É que esses erros eles sejam um ruído gaussiano branco, eles tenham média zero, né? E quando essa média ela desvia do zero, seja para cima ou seja para baixo, significa que o seu modelo começou a ter um viés, ele está enviesado, então ele começou a ter um erro persistente, né? E aí, então, significa que talvez seja a hora de você mudar. Então, essa técnica ela é chamada de controle estatístico de processos, né? Quando você está acompanhando um processo estocástico para detectar se aquele processo estocástico ele teve um erro significativo. O processo estocástico que a gente está acompanhando aqui é o processo estocástico dos resíduos, que é derivado das suas predições. Então, esse processo estocástico, eu vou controlar ele, porque ele precisa ter uma média zero. Significa que seu modelo vai errar, porque todo modelo erra, como nós já sabemos, mas na média, né, esses erros têm que ser, a média deles tem que ser zero. Se ele desviar, né, desse zero, significa que está acontecendo um erro sistemático, um viés. Então, tem algumas técnicas de controle estatístico de processos que são muito comuns, como, por exemplo, o gráfico controle, que nós vamos ver agora, e a soma cumulativa, para poder monitorar os resíduos. Então, por exemplo, se você tem uma série, né, um processo estocástico dos resíduos ao longo do tempo do seu modelo,
Você sabe que esses resíduos, mais ou menos, o sigma dele, né? E aí o sigma é o sigma do modelo, que você mostrou com o modelo, né, durante o treinamento, ele vai ter que estar em 68%, o erro tem que estar zero mais ou menos sigma quadrado, em 68% do tempo, 95% zero mais ou menos 2 sigma, e 99% zero mais ou menos 3 sigma. Certo? Você, então, vai estabelecer bandas de controle. Certo? Então, isso aqui é a minha média dos meus resíduos, zero. Você sabe que ela vai flutuar aqui em cima, certo? Mas você tem que estabelecer qual que é a minha banda de controle. Seria mais ou menos 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Então, vamos supor aqui. Eu vou estabelecer essa banda de controle, qual que é o limite inferior e qual que é o limite superior dessas bandas aqui. Qual deles, para mim, que eu acho que é o erro aceitável, e quando ultrapassa aquilo ali, eu acendo um sinal amarelo. E quando ultrapassa outra banda, aí esse, para mim, é sinal vermelho. Aí automaticamente, se ele pode alcançar, ele pode passar, de vez em quando, é normal, é esperado que o modelo ele dá um erro lá que vai cair lá na banda entre mais 2 e mais 3 desvio padrão. Acontece. O que não pode é esse erro ficar sistematicamente ao longo do tempo nessa banda, longe do valor esperado, que é o zero. Então, quando ele se desvia por muito tempo desse valor esperado, aí é preocupante. Então, esse limite superior e o limite inferior de controle, eles servem para você dizer qual que é o comportamento, o que é para você um comportamento esperado e o que está fora do comportamento esperado. Então, dentro dessa janela, né, de observação, o erro ele tem que estar flutuando dentro desses intervalos, que é o limite inferior e o limite superior de controle, né? Dentro daquela frequência da distribuição normal, entendeu? Então, a cobertura média do intervalo, o que é a cobertura média? É a quantidade de tempo que aquele valor estará dentro daquele intervalo, certo? Aí é um valor, um valor entre 0 e 1. Essa cobertura aqui, para cada uma daquelas bandas, elas têm que corresponder a aqueles valores lá. Se for mais um desvio padrão, tem que ser 68%, mais ou menos um desvio padrão, 68%, mais ou menos 2 desvio padrão, 95%, mais ou menos 3 desvio padrão, 99%. Então, essa cobertura tem que ser dada com aquelas probabilidades lá. O que acontece? Se essa cobertura for menor que esperada para esse intervalo, significa que a distribuição dos resíduos está desviando sistematicamente, entendeu? E aí você pode até efetuar um teste estatístico para verificar se realmente ele é um desvio sistemático, né? Se ele é um desvio significativamente, estatisticamente significativo, e assim, realmente é hora de retreinar o meu modelo. Então, olha aqui, isso aqui é um desvio muito bem comportado. O meu modelo está errando para cima, o meu modelo está errando para baixo, mas ele está dentro de uma faixa esperada de erro. Esse aqui, de vez em quando, certo? De vez em quando ele poderia dar um pulo aqui em cima, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Beleza? Então, aqui os meus resíduos estão flutuando entre mais e menos um desvio padrão. Certo? A cobertura esperada é de 68%. Só que a cobertura real, dado que está todo mundo aqui, foi de 100%. Então, está ótimo. Perfeito. Agora, vamos ver um outro exemplo aqui. Olha, ele pulou fora da minha zona de controle aqui e pulou fora da minha zona de controle aqui. Ainda assim, a cobertura esperada é de 68%. Aqui deu 90%. Ok, perfeito. Está dentro do esperado. Vamos ver um que está saltitando bastante. Olha, ele vinha bem comportado aqui, de uma hora para outra ele começou a ficar sempre fora da minha zona esperada. Então a cobertura aqui, olha,
já caiu para 50%. Esse modelo aqui, ele está errando mais do que aquilo que eu esperava para minha zona de segurança de mais ou menos um desvio padrão. Então, aqui no meu controle estatístico de processo, eu posso olhar e falar assim, tem alguma coisa errada com esse modelo. Talvez seja a hora de retreinar esse modelo para ele se adaptar aos dados. Então, nessa hora, olha, aqui um outro exemplo. Olha, começou bem comportadinho, os dados mudaram. Olha, a média desse processo que era 0, ele já mudou aqui para alguma coisa aqui. Então, aqui, cobertura esperada era de 68%, a cobertura real foi de 20%. Esse modelo aqui ele precisa ser retreinado o mais rápido possível. Então, o que acontece? Nessa técnica aqui, que é diferente, essa técnica aqui, ela, ao invés de ficar retreinando automaticamente, ele vai ficar observando, ele vai ficar de olho nos resíduos, certo? Então, o resíduo ele tem as previsões dele, do modelo, eu gero as previsões, subtraio dos valores conhecidos, depois vou acompanhar o tamanho desse resíduo. Se um desvio foi detectado, utilizando aqui as propriedades estatísticas do resíduo, aí sim, aí eu vou estimar um novo modelo. Mas se ele está bem comportadinho, igual foi esse caso aqui, se está aqui, nesse estilo, ou se ele está mais ou menos aqui, meu modelo está performando bem. Ele está performando bem, eu vou manter aquele modelo do jeito que está. Então, eu vou continuar utilizando o modelo enquanto os resíduos daquele modelo apontarem que ele é um modelo que está funcionando ok. A partir do momento que os resíduos começarem a apontar, falam assim, cara, seu modelo está errando muito, aí está na hora de retreinar o modelo. Então, essa técnica aqui é a técnica do controle estatístico, né? Da adaptação sob demanda. Beleza? Então, qual que é a vantagem da adaptação sob demanda? O impacto computacional ele é muito menor do que a atualização contínua. Você não precisa ficar retreinando o modelo o tempo todo. Só vai retreinar o modelo quando os resíduos eles se mostrarem que o modelo degradou, certo? Qual que é a desvantagem da atualização sob demanda? Se a série ela muda muito, se a série ela é continuamente instável, significa que aqui você vai continuar atualizando o modelo o tempo todo também, certo? Então, aí, para esse caso, onde você sabe que a série muda o tempo todo, que ela é continuamente instável, aí o melhor é você utilizar um modelo variante no tempo, completamente variante no tempo. Então, veja bem, qual é a diferença do que nós vimos aqui para o que nós vamos ver agora. Quando a gente utiliza a estratégia de retreinar um modelo periodicamente, eu estou pegando um modelo invariante no tempo, aqueles modelos tradicionais que a gente estudou até aqui. Eu só estou colocando um if nele para ele ser retreinado periodicamente. Mas o modelo continua sendo aquele modelo clássico lá. Não tem mudança nenhuma. Ainda é um ARMA, um ARIMA, algum daqueles. Ou VAR, NVAR, daqueles modelos que a gente viu lá. Certo? Quando eu faço a atualização sob demanda, a mesma coisa. Eu ainda estou utilizando todos aqueles modelos tradicionais que a gente já conhecia. Não mudou. A diferença é que eu estou adaptando eles à medida que eles passam de funcionar, à medida que eu vejo que eles não estão sendo mais adequados para os dados, os novos dados que estão chegando. Que é o controle estatístico de processo e atualização sob demanda. Mas os modelos são os mesmos. Então, ele é uma caixinha fechada. O modelo é uma caixinha fechada aqui. Opa! O modelo é uma caixinha fechada aqui, certo? Eu criei uma infraestrutura fora do modelo
que monitora os resíduos do modelo para treinar esse modelo depois. Mas pode ser qualquer um daqueles modelos que a gente estudou anteriormente. Qualquer um deles. Indistintamente. Certo? Agora, quando a gente fala em modelos variantes no tempo, aí muda muita coisa. Aí nós estamos falando de uma nova classe de modelos que é completamente diferente daqueles modelos que a gente viu lá. Então, esses modelos variantes no tempo são modelos cujos parâmetros, os coeficientes, eles variam ao longo do tempo. E aí, quando eu digo variam ao longo do tempo, eles variam a cada nova entrada, eles variam, certo? Essa variação é uma atualização dos parâmetros que sempre ocorre quando chegam dados mais recentes. E aí, ela só pode ser utilizada, né, os modelos aqui, eles são utilizados quando o custo de estimação dos parâmetros é baixo. Então, os modelos que a gente vai ver aqui, eles são de custo bem baixo, modelos bem simples, né, e que utilizam uma janela de memória muito pequena. Então, os modelos variantes no tempo são para séries que realmente não têm estabilidade nenhuma. Elas são séries muito, muito, muito irregulares. Certo? O primeiro modelo que a gente vai ver é o TVAR de ordem P, ou seja, o modelo autorregressivo de ordem P variante no tempo. O que é esse TV? Time Variant Autoregressive de ordem P. Então, o que é o modelo ARP? O modelo ARP é essa equação de regressão que a gente viu aqui, onde eu tenho um coeficiente que ele é estático, um variante no tempo, relacionado a cada um dos lags, né, das defasagens, dos valores defasados no tempo. Então, ela vira essa equaçãozinha aqui. O que é o TVAR? É basicamente a mesma coisa, como vocês podem ver, beleza? Só que cada um desses coeficientes, vocês estão vendo aqui, ó, que o coeficiente de cima ele não tem o índice de tempo. Por que ele não tem o índice de tempo? Porque ele é estático, ele é invariante no tempo. No TVAR, todos os coeficientes são dinâmicos, quer dizer que ao longo do tempo eu vou ter vários coeficientes com valores diferentes. Então, não é o coeficiente pré-estimado, é o coeficiente que eu acabei de estimar com os últimos dados, que vai ser utilizado para prever os próximos. Essa é a diferença do TVAR para o AR normal. Então, o que acontece? Aqui no meu modelo, eu sempre estimo que essa série temporal ela vai ter um ruído, né? E esse ruído também varia ao longo do tempo. Esse ruído, né, esse meu epsilon, ele segue uma distribuição normal com média zero e um desvio padrão qualquer lá. O meu coeficiente do tempo t, ele é estimado em função dos últimos dados, dos dados mais recentes e do último coeficiente. Certo? Então, ele é uma função, eu atualizo o meu coeficiente com base no último coeficiente e nos dados mais recentes. Então, TVAR, ele é um modelo bem simples, né? A estimação dele é uma média móvel exponencial entre o coeficiente real, né, e o último coeficiente estimado. Então, tem um negócio bem interessante aqui. Olha só. Como é que eu faço? Isso aqui, eu tô fazendo isso aqui porque é bem simples de calcular. Porque eu só utilizo uma defasagem no tempo. Uma defasagem no tempo. Então, olha, esse modelo de ordem 1, né, esse modelo autorregressivo, variante do tempo de ordem 1, ele só utiliza a última amostra. Ele parte do pressuposto que o quê? Que a série temporal ela é um processo markoviano. Então, dada a última amostra, eu tenho esse último coeficiente aqui. Então, eu pego o último coeficiente multiplicado por esse meu gama aqui, ele é o coeficiente de suavização, né, exponencial.
Então, ele é a suavização exponencial entre o último, certo? O último valor e 1 menos a última estimativa, né? Do último valor, do último coeficiente. Sendo que A menos, olha só, A, P menos 1, ou seja, esse alfa aqui, que eu estou utilizando aqui, é a última amostra dividido pela penúltima amostra. É a razão entre as duas amostras. Entendeu? Então, aqui, isso aqui é a forma como ele estima o coeficiente real. Esse daqui é o coeficiente real. É o que a gente sabe que aconteceu na última variação de dados. Só que esse daqui foi o coeficiente que nós estimamos na última vez, no último momento. Então, eu tenho esse que eu estou estimando agora, esse aqui foi o último que foi estimado. Aí, como é que você vai estimar o primeiro? O zero, você pode fazer o coeficiente real utilizando duas amostras de dados. Né? Simples. Então, o coeficiente real da última amostra é como que eu estimo a última amostra conhecida, era o último coeficiente conhecido multiplicado pela penúltima amostra. Foi assim que eu fiz a última previsão. Né? Então, o coeficiente real, você vai pegar como eu disse, o último valor dividido pelo penúltimo valor. Esse aqui é o coeficiente real. E o último coeficiente que você estimou, né, é esse daqui. Então, depois que você estimou, você vai estimar o próximo valor a partir do valor do coeficiente estimado multiplicado pelo último valor conhecido. Opa. Aqui nós temos um código, né? Para não falar que nós passamos aula sem ter um código. Vamos aqui para o nosso código. TVAS, você vê que ele é bem simples, né? Ele é bem primitivo, bem simplesão mesmo. E ele é muito fácil de estimar, assim, a matemática dele é primitiva, né? Porque, como só tem um coeficiente, estimar o coeficiente real através das passadas, como vocês viram, é muito simples. Eu vou pegar uma série aqui, financeira. Olha, maravilha, hein? Eu tenho os dados de treinamento até aqui, depois vem isso aqui. A tendência de crescimento, depois vem a série estado. Maravilha. Eu tenho essa daqui, que além de ter tendência, ela tem heterocetasticidade. E aqui eu vou planejar o meu TVAR1. Eu tenho os dados e eu tenho beta. Aqui eu estou utilizando beta, ali no outro aqui eu estou utilizando gama, curiosamente. Então eu pego a quantidade de dados, preencho com 1, o meu primeiro alfa, que é o meu primeiro parâmetro, vai ser 1, né? E meu retorno vai ser 0. Então, para o meu conjunto de dados, olha só, para cada dado que chega, ele multiplica pelo alfa. Só que aí eu vou estimar um novo alfa, utilizando os dois últimos dados. Né? Se isso aqui for diferente de 0, né? Senão eu vou colocar 0. E aí o meu beta, eu vou colocar gama aqui, só para ficar igualzinho o outro lá. Gama. Gama é aquele coeficiente da suavização exponencial. É gama vezes o coeficiente real e 1 menos gama, o último coeficiente estimado. Né? Então, alfa. Beleza. Vamos pegar aqui uma série. Eu não estou com essa série temporal aqui, mas ela é do Fortaleza. E nem com essa segunda série temporal. Não, ST2, essa daqui eu estou, ST2, beleza. Eu vou utilizar
o meu TV Arma naquela série temporal ali. Né? Se comporta até razoavelmente bem. Lógico que não é perfeito, mas ele consegue acompanhar as principais tendências. Vamos ver com a segunda série temporal, com essa daqui, se ele consegue ter um bom comportamento também. Olha lá. Razoavelmente bem comportado. É lógico que em alguns momentos ele vai ter uns picos aqui, porque também não é um modelo perfeito. Mas qual que é a lógica aqui da TV Arma? É que toda vez que chega um dado novo, ele atualiza o seu coeficiente. Então, esse coeficiente, ele varia ao longo do tempo. Ele não é um coeficiente fixo. Ele é atualizado a cada nova entrada, ele é atualizado. Foi exatamente o que nós fizemos aqui no código. Então, o que eu estou fazendo aqui? Para cada amostra que está lá na janela de previsão dele, ele calcula a previsão com o alfa que ele tem, daí ele coloca o histórico dos alfas aqui, né? Guarda toda a história dos alfas reais, daí ele vai estimar um novo alfa, pegando aqui um pouquinho do alfa real e um pouquinho do alfa, do último alfa estimado. O meu gama aqui está com qual valor padrão? Fica com um valor padrão de meio. Está vendo aqui? Acabei colocando aqui, ó, o valor padrão do meu alfa aqui. Isso aqui é só um filtro que eu estou fazendo, gente, para selecionar um conjunto de dados lá. Beleza? Então, aqui estão os dados reais, que vai de até 300, né? De 300 para frente. Ele pega essa janela de dados aqui. Pega essa janela de dados aqui. E aí ele vai pegar do 300 para 100. Vou passar para o TVAR, do 300 para 100 com um fator de meio. Ou seja, ele vai pegar metade do coeficiente real e metade do que tinha sido estimado antes. Vamos mudar isso aqui. Vamos pegar para que ele pegue mais do coeficiente real, do último coeficiente real. Vai ser... olha na fórmula aqui. Gama. Então, é 0,7. Ele vai pegar mais do coeficiente real e menos do estimado. Será que melhora? Pode. Basicamente, eu acho que dá uma melhoradinha. Se eu fizer o oposto, eu quero que ele mais pegue o último mais do estimado do que do real. Ficou melhor, hein? Ficou mais comportado. Vai ter comportado. Vai ficar legalzinho. E o 0,5, ele faz o meio a meio. Ele pega uma parte do último coeficiente real e metade do último coeficiente que foi estimado. Então, isso aqui são parâmetros, né? O gama aqui você vai ter que estimar em cada série temporal para ver qual delas que funciona melhor. Não satisfeitos, tem até uma outra série temporal aqui, ST4, não está aqui na minha lista. É porque, gente, isso aqui eu reaproveitei que a aula passada era uma aula só de não linear e não estacionário. Eu separei, então nem todas as séries estão aqui. Vai ficar faltando essa última. Eu posso fazer um TV Arma, um modelo autorregressivo de médias móveis variantes do tempo. Então, eu vou pegar aqui, olha só. Eu vou apagar essas séries que não estão aqui. Vou deixar só as séries que estão. O meu Arma 1.1, ele pega uma defasagem para o autorregressivo e uma defasagem para os resíduos. Ele vai fazer a parte das previsões e a parte dos resíduos aqui também. Beleza? Utilizando a mesma estrutura lá do TVARM. Então, bora lá. Eu não tenho essa série aqui. Ignoro ela. Vou pegar a ST4 também não tenho. Mas vou pegar aquela outra que eu tenho.
Você vê que tem uma parte que ele se comporta muito mal, ele erra bastante, mas depois ele vai começando a ficar aqui legalzinho. Vamos mudar o nosso gama aqui para 5 para ver, para meio. E o erro aqui ficou maior. Aqui ele se comportou um pouquinho mais. Vou colocar 0,7 para pegar os reais. E deu um erro aqui, mas no geral ele já é mais comportado. 0,1, pegando mais os estimados, ficou um pouquinho melhor, ficou um pouquinho mais bem comportado mesmo. Mas é mais uma alternativa de um modelo que é completamente variante no tempo. Beleza? Tanto a parte autorregressiva quanto a média móvel, ela é variante no tempo. Vamos pegar para aquele outro lá. Vamos pegar aqui. 0,5 para a gente ver do gama. Vixe, não. Quando ele erra aqui, ele erra bruto. 0,7 do gama. Mesma coisa, então. 0,05. Pronto, ficou melhor. A parte autorregressiva dele aqui não ficou legal, não. Se colocar 0 aqui, eu acho que vai ficar melhor. Isso. E aí eu estou eliminando o coeficiente real, pegando só o coeficiente estimado. Ficou um pouquinho melhor. Bom, esse é a nossa primeira visão do que é um modelo variante do tempo. O modelo variante do tempo, ele estima a cada entrada, ele recalcula os seus coeficientes para se adaptar aos últimos dados que chegaram, certo? A gente tem aqui um modelo bem mais complexo, que é o modelo variante do tempo com filtro de cálculo. Né? O que acontece? A gente calcular os parâmetros reais, quando a gente tem um modelo de uma ordem, só uma defasagem, é tranquilo, é só pegar o último valor, dividir pelo penúltimo valor, você tem uma estimativa do coeficiente. Mas e quando você tem um modelo de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem? Aí não é tão simples assim. Então, para isso, é utilizado o filtro de Kalman, que é uma técnica de filtragem que foi muito utilizada, por exemplo, no projeto Apollo, que levou o homem à Lua, né? Quando você precisa estimar o valor real de uma série que você sabe que ela tem ruído. Então, o filtro de Kalman ele limpa esse ruído. Né? A construção do nosso modelo autorregressivo variante do tempo com o filtro de Kalman, ela é muito interessante, porque ela considera que a nossa série temporal, o Y, né, os dados que chegam, são processos estocásticos, a nossa variável medida é um processo estocástico, mas ele também considera que os coeficientes que a gente está utilizando também são processos estocásticos. Então, ele tem dois processos estocásticos. E aí é o que a gente chama, o filtro de Kalman, de um modelo de espaço de estados, certo? O que é isso? Eu tenho uma variável que ela é a minha variável conhecida, a minha variável medida, né? E eu tenho uma outra variável que ela é uma variável que não é observada, não é medida, certo? Mas que ela é derivada da variável que é medida. Então, eu tenho essas equações, que isso aqui é a variável que eu meço. Eu sei que o meu valor futuro da série temporal, ela tem o processo autorregressivo aqui. Aqui estão os meus coeficientes, aqui estão os valores passados. E eu sei que ela é contaminada aqui por um ruído. Então, eu tenho essa série temporal, eu tenho esse processo estocástico desse ruído que contamina isso aqui. Só que essa minha variável aqui também é um processo estocástico, que ele é o quê? Ele é baseado nos valores passados desse coeficiente, mais um outro tipo de ruído, que é a incerteza que eu tenho acerca dos meus parâmetros.
Então, isso aqui é a equação de espaço de estados, né, State Space Equation, que gera o meu fluxo de Kalman. Então, utilizando essa série temporal, utilizando essa modelagem, eu tenho uma equação das medidas, né, que eu tenho a minha variável medida, ela tem um vetor de medidas, que é o conjunto das defasagens que eu tenho, multiplicado pelo meu conjunto, né, de estados, que são os coeficientes, e é perturbado por um resíduo, certo? E aqui eu tenho a equação dos estados, que é a equação se essa daqui, ela controla a saída do meu modelo, que é a previsão da série temporal. Esse próximo aqui, ele controla os coeficientes que geram a saída, certo? E aí eu tenho uma matriz de covariância de estados. Ele pega tudo que tem aí para trás e vê como que um variou em relação ao outro. Eu tenho a minha série temporal de resíduos dos coeficientes. Esses resíduos dos coeficientes é a diferença entre o coeficiente certo, né, que eu só vou saber no passado, porque eu pego os valores do passado, e eu falo assim, olha, dados esses valores do passado para eu prever esse outro valor que estava no passado, é fácil, eu consigo prever ele deterministicamente, porque eu conheço todos os valores. Então, eu consigo achar a diferença entre o coeficiente que eu previ e o coeficiente real que estava no passado. Então, o resíduo dos coeficientes é esse. Então, eu tenho G aqui, que é a covariância dos resíduos também. Então, eu tenho duas matrizes de covariância. Como que cada matriz de covariância dessa quer nos dizer? Como que os coeficientes, eles variavam conjuntamente no passado? Como que eles variavam conjuntamente no passado? Lembra que correlação é a covariância normalizada. Então, isso aqui quer dizer qual que é o grau de relacionamento entre os coeficientes, qual que é o grau de dependência entre a série histórica dos coeficientes que eu estimei. E o G aqui, que é a covariância dos resíduos, é qual que é a dependência entre os resíduos dos coeficientes que eu estimei no passado. Então, olha só que interessante. Ele está tentando prever o coeficiente. Ele não está tentando prever só o próximo valor da série temporal. Ele está tentando prever o coeficiente que vai ser utilizado, que vai gerar o melhor valor, a melhor predição da série temporal. Ele considera tudo como sendo séries temporais, no caso aqui, ele considera tudo como sendo processos estocásticos que ele está tentando estimar e ele não sabe, no momento, agora, ele não sabe qual que é o coeficiente real, ele só conhece o coeficiente que ele estimou. Depois que passar, que eu já tiver os dados mais novos, aí eu vou saber qual era o coeficiente real. E aí, então, ele tem o coeficiente real e a série dos resíduos do coeficiente real. A série histórica dos coeficientes, a série histórica dos resíduos, dos erros de estimação dos coeficientes. E em cima desses erros de estimação dos coeficientes, ele vai tentar prever o próximo melhor coeficiente. Para prever, para, por fim, ele jogar o coeficiente aqui, multiplicado pelas defasagens, né, pelos últimos valores, para fazer a melhor previsão da série temporal. Para isso, também é importante ele conhecer o resíduo próprio da série temporal, né? Que é o erro entre o que ele previu aqui e o que chegou de real depois. Então, ele tem uma série de processos estocásticos. A gente está falando de 4 processos estocásticos aqui, no mínimo. Tem a série temporal propriamente dita, a série dos resíduos da série temporal, que é os erros de previsão desse modelo da série temporal. Tem a série dos coeficientes que ele estimou para prever a série temporal. E a série dos resíduos dos coeficientes estimados em relação aos coeficientes reais, né?
Então, são 4 processos estocásticos que ele utiliza e ele vai calculando isso o tempo todo. A cada dado novo que chega, ele reestima tudo para poder fazer previsões melhores. Então, o que ele faz aqui? A cada dado que chega, ele faz uma previsão. A previsão autorregressiva, que é o último coeficiente estimado multiplicado pelos dados que chegaram, pelo histórico de dados, né, pelas as últimas defasagens. Aí ele gera uma estimativa. Com essa estimativa que ele fez aqui, né, ele vai atualizar o coeficiente, ele vai tentar prever qual que é o próximo coeficiente baseado no último coeficiente, ele vai filtrar, né, pegar a diferença entre o que ele previu e os últimos erros, vai limpar, vai gerar, enfim, o último coeficiente, aí ele passa para fazer a próxima previsão. Então, para cada dado que chega, ele faz toda uma manipulação nos coeficientes, né, que é a predição, a filtragem e suavização, para poder ir melhorando o modelo. À medida que os dados forem mudando, ele vai adaptando os modelos vai adaptando os coeficientes, né, para adaptar, para melhorar o processo de previsão. Então, o que o filtro de Kalman faz? O filtro de Kalman faz aquilo que ele faz, né, de forma contínua, muito parecido com aquilo que a gente fez ali atrás na detecção. Ele fica monitorando o erro, né, de previsão. E em cima desse erro de previsão, ele vai atualizando. Só que ele tem mais um mecanismo que é parecido com o AR1, TVAR1. Ele tem como estimar os parâmetros reais que estavam no passado, e a partir dos parâmetros reais, ele vai calculando qual que é o erro dele de estimar os novos parâmetros. E aí ele vai gerando parâmetros cada vez melhores. Então, primeira coisa, no filtro de Kalman, é oferecer uma estimativa inicial dos coeficientes, né? O alfa zero. Você não tem dado nenhum anterior, então você tem que estimar. Então, você joga um 1, né? Beleza. A matriz de covariância dos coeficientes, se você não tem histórico nenhum de coeficientes, você também não tem matriz de coeficientes. Então, você joga uma matriz de identidade. E tanto a variância da série temporal e a variância dos coeficientes. Então, o que você faz? A etapa de predição, né, é você tentar prever, a priori, sem ter muito conhecimento anterior, qual que é o próximo coeficiente. Então, você vai utilizar a matriz de coeficientes, né, a matriz de covariância, desculpa, dos estados, AF, e multiplicar por esse alfa T-1, dado T-1. Então, vamos olhando no código a gente consegue escrever tudo isso. Olha só. Ixi, aqui no código é mais difícil, na verdade, porque aqui eu já lancei todas as equações direto. Não, vou voltar para aqui, vai ser mais fácil. Vamos lá. O que é esse alfa T dado T-1? Ele é o último alfa conhecido multiplicado pela matriz de covariância. Beleza? É a predição do estado, estimativa a priori. A predição da covariância é que você está atualizando a matriz de covariância. Qual é a matriz de covariância dado? Dado que você tem a T-1. Você pega a matriz de covariância do estado, você quer ver a matriz de covariância do erro, se não me engano. Multiplicado pela covariância, né, da última covariância conhecida, multiplicado pela transposta de F, multiplicado por T é a covariância de alfa ao quadrado, multiplicado por G vezes G tal. Gente, não tem como aqui eu dar uma explicação detalhada da derivação de todas essas formas. Mas, basicamente, vocês vão ver que ela é a estimação de mínimos quadrados. E cada etapa dessa aqui é uma estimação de mínimos quadrados para
Nesse caso aqui não é a estimação dos mínimos quadrados, nesse caso aqui é a estimação da matriz de covariância para cada etapa. Então, só o filtro de Kalman é praticamente uma disciplina de 6 meses. Ele é muito complexo. Muito complexo. Ele é filtragem bayesiana, né? Então, eu não vou me aprofundar muito nas fórmulas, mas recomendo que, quando vocês tiverem tempo, façam um estudo do filtro de Kalman, porque ele é interessantíssimo. É uma abordagem de filtragem recursiva bayesiana interessantíssima. Então, você tem, esse aqui é a etapa de previsão. Você prevê tanto os coeficientes quanto a matriz de covariância. Agora você tem a etapa de filtragem. Você gera esse K aqui, que é o ganho de Kalman, certo? Ele é derivado da matriz dos vetores dos últimos legs, da matriz de covariância, né? Daí você gera essa matriz. Essa matriz aqui ela é utilizada para você fazer a filtragem do estado. Do estado. O que é? Você previu. Você fez uma previsão do coeficiente. Agora você vai limpar. Você vai dar uma filtrada nisso com base nas outras informações que você tem. Então, você utiliza a matriz de ganho de Kalman aqui e esse último valor que a gente previu aqui. Essa aqui é a previsão do coeficiente. Esse aqui é o coeficiente filtrado. Você vai filtrar ele com base no ganho de Kalman e você também vai gerar a covariância, beleza? Você estimou a covariância, você fez a previsão da covariância aqui. Agora você, utilizando o ganho de Kalman e também os últimos legs, você vai pegar o valor que você previu e filtrar e vai gerar a covariância filtrada. Por fim, você faz uma suavização. O que é a suavização? Você vai pegar o último valor que você tem, não só do coeficiente, mas também da covariância, e vai pegar o último conhecido e os que você previu e filtrou, e vai fazer uma ponderação entre eles. Então, aqui você gera a matriz de suavização, ela é baseada na covariância filtrada, na covariância, o F é a covariância, é muita covariância, isso, é a covariância do estado, certo? Covariância do estado e a outra covariância gerada aqui dos resíduos. Aí você, por fim, suaviza o estado, aí está aqui, ó, o último estado conhecido, multiplicado pela matriz de suavização, você gera. E, por fim, você suaviza a covariância. É bem complexo, é uma série de equações, mas esses são cálculos baratos computacionalmente. Então, vamos ver esse código aqui. Então, eu tenho 3 etapas. Eu tenho a predição de Kalman, onde eu prevejo tanto o coeficiente quanto a covariância V, naquelas fórmulas que a gente viu lá. Eu tenho... Isso aqui é a predição, desculpa. Aí depois eu tenho a filtragem, que eu utilizo os valores que eu previ aqui para dar uma limpeza nele, baseado em outros valores passados, certo? E no ganho de Kalman, que está aqui o K, beleza? Depois disso, eu faço a suavização, que é só pegar os últimos valores que eu previ e limpei, e fazer um balanço com os valores históricos que eu já tinha. Então, o meu modelo autorregressivo, variante no tempo, com filtro de Kalman, eu primeiro inicializo, certo? Os coeficientes. Eu gero aqui os coeficientes, eu estou gerando aleatoriamente, eu poderia gerar tudo em também, não tem problema. E aqui estão os meus históricos, né? Eu guardo o AT no histórico, né, do último. Aqui eu gero as matrizes de covariância, tá aqui. A minha matriz de covariância inicial, ela é a matriz de identidade. A mesma coisa para a minha matriz F e minha matriz G. Aqui eu tenho uma série dos resíduos, tanto da variável medida, que é a minha série temporal, quanto os resíduos dos meus coeficientes, que é o A, coeficiente barra estado, né? E aqui são os valores retornados. Então,
Para cada valor, né? Para cada valor da minha série temporal, eu vou pegar aqui. Eu vou fazer a predição, aqui o lag, H são os últimos valores, né? O H são os vetores de defasagens, como eu disse. Multiplico ele pelos últimos coeficientes, pelos meus alfas, então isso aqui já automaticamente é o produto, né? É o dot product, né? Que é aquele somatório é, o resultado da multiplicação de um vetor linha por um vetor coluna, né? Você vai pegar cada um dos itens, multiplicar e somar todos. Vou para aqui. Isso aqui é a minha previsão da série temporal. Só que agora eu preciso atualizar os coeficientes, precisando do filtro de calma. Então, eu tenho aqui o último coeficiente que eu tenho na história e a última variância, não, desculpa, a última covariância, nossa, que eu tenho. Tem a ver. Deixa eu chutar meu testamento. Tem a ver. Aí eu passo pela predição, vou tentar prever aqui o novo coeficiente e a nova covariância. Depois eu filtro eles. Por fim, eu faço a suavização olha só, entre os que eu previ e o último histórico, aqui. Entre o que eu previ e o último histórico. Então, ele faz um balanceamento entre eles. Daí, eu calculo os resíduos, né? Dado que chegou um novo valor, eu já sei qual o valor que eu predisse e o novo valor, consigo achar o resíduo dele aqui, e daí eu calculo o sigma, né, a desvio padrão dos últimos resíduos. A mesma coisa que faço para os coeficientes. Então, eu tenho um modelo que, a cada nova chegada de dados, para isso tem esse for aqui, né? E que eu estou pegando os dados fixos, mas ele vai atualizando os coeficientes e as previsões a cada nova amostra. Então, para cada valor que chega, ele atualiza todos os coeficientes. Então, isso aqui é um modelo de alta ordem. Então, por exemplo, vou pegar aqui, a minha primeira série, não tem essa primeira série aqui. Vou pegar essa daqui, tá ótimo. Eu estou utilizando só dois modelos de segunda ordem, vou utilizar dois LEDs, e o meu alfa lá o meu alfa inicial é 0,9, a minha estimativa. Olha o erro inicial dele aqui. Tudo o erro. Né? Que é a minha estimativa inicial. Então, opa, eu não rodei essa célula aqui. Pronto. Agora sim. Você vê que quando a variação é pouco, o modelo é super bem comportadinho. Tá vendo? Olha, erro muito pequeno aqui. A partir do momento que a série temporal começa a variar demais, aí o erro dele começa a ficar maior, porque a variância fica maior. Por isso que a gente estima essa variância aqui, essa covariância aqui. Né? Essa covariância é o quanto que os dados lá estão variando. Quando eles estão variando pouco, a covariância é pequena, olha só. Quando os dados começam a variar demais, a minha covariância fica maior. Então, ele é um modelo muito bacana, porque ele consegue acompanhar. Ele erra bastante no início, mas esse erro do início é enquanto ele ainda está adaptando os parâmetros. Aqui ele já conseguiu prever a mudança, né? Ele está prevendo vários processos aqui, como eu disse para vocês. Ele tem a série dos resíduos dos coeficientes, ele está tentando, ele começa a ficar bom em prever o próximo coeficiente. Como ele começa a ficar bom em prever o próximo coeficiente, ele começa a ficar bom também em próximo coeficiente, não, os próximos coeficientes, ele começa a ficar bom também em prever a série temporal. Quando a série temporal degenera aqui, né, ele começa a trabalhar para adaptar os resíduos dele, diminuir o resíduo de previsão dos coeficientes para ficar bom em prever a série temporal novamente. Então, esse aqui é o modelo variante no tempo com filtro de cálculo. Então, vamos aqui para a nossa segunda série também. Olha lá.
Aqui até errou bastante aqui no final, ficou com uma previsão. Porque esse daqui não vai mudar muita coisa, aqui não. É só a previsão inicial. Basicamente não mudou muita coisa, não. Ficou mais contido um pouquinho. Isso aqui é a suavização no final, essa parte final da suavização de calma aqui, né? O alfa da suavização de calma. Aqui no 9, eu tô forçando ele a pegar mais os valores previstos, mais do que os valores antigos. Se eu pegar aqui no 5, ele está no meio do caminho. Bem, mas o erro inicial é bem, mas depois ele fica muito bem adaptado aqui. Mesma coisa acontece aqui. Se eu colocar um valor abaixo aqui, ele vai tende a privilegiar os valores passados mais do que os valores previstos. Aí o errinho dele fica um leve viés para cima. Não tem essa série, cara. Poderia fazer uma variação? Poderia fazer uma variação do Arma. Pegar basicamente aquela mesma coisa que a gente pegou anteriormente, né? Só fazer o AR calmo para o valor médio e depois para os resíduos. Não tem funcionado muito bem nos outros, não. Vamos ver se esse daqui tem uma felicidade maior. E o erro inicial é altíssimo, mas depois ele fica muito bem comportado. Muito bem comportado, melhor do que esse outro aqui. Ele tem o período de covariância bagunçou aqui, né? E a série desestabilizou, mas depois ele se estabiliza com mais velocidade. E, por fim, eu quero o TV Arma para essa última série aqui. Agora que nós começamos, eu quero para a série, em vez de ST2, é a ST3. Então, você levou geral aqui. Eu estou errei aqui, ST3. Quais os parâmetros que eu estou precisando aqui? ST3. Ah, porque eu postei errado aqui. ST3, ST3. Ah, agora sim. Pronto. Acho que o outro, só com TV AR, funciona melhor que o TV Arma. Mas, enfim, está dentro do esperado com um erro considerável. Então, ele é um modelo mais complexo, né? O modelo autorregressivo, variante do tempo, com filtro de calma, mas ele é um modelo que ele é extremamente adaptável e não é computacionalmente muito caro, certo? Então, o custo de atualização dos coeficientes ele é menor do que se eu tivesse que pegar o modelo inteiro, grande, e ficar retreinando, né? E o ideal dele o filtro de calma é para séries que são continuamente não estacionárias. A desvantagem dele é qual? Se a série variar pouco, a atualização sob demanda é mais eficiente nos modelos de aqueles outros modelos que a gente viu, né, que é o TV-AR. Então, gente, se for pegar qual que é o melhor, cada série vai ter sua demanda, cada série vai ter sua especificidade, e assim, o melhor é sempre uma abordagem híbrida entre todas essas abordagens aqui, certo? Então, a gente pode fazer um acompanhamento de resíduos e, em caso de desvios, a gente entra com a atualização dos coeficientes e não a estimação completa, por exemplo. Por fim, gente, para a gente pegar essa parte final das séries complexas, a gente viu que a gente tem, pegando um apanhado de séries temporais, né? Já que a gente está fechando a disciplina aqui agora, a gente viu um conjunto, uma família muito grande de modelos, e aí cada linha a primeira linha é séries univariadas, né? Modelos, não, são diferentes aqui, tem o ARX aqui em cima.
Mas aqui eu estou pegando modelos FISO, que são univariados, modelos MISO e modelos MINO. Né? Então, modelos de séries univariadas, univariadas com variáveis exógenas e séries multivariadas. Esses aqui são os modelos mais tradicionais para séries estacionárias, ou estacionárias nas tendências, ou estacionárias. Né? Para séries não lineares, aí a gente pega todo aquele universo de métricas também não estacionárias, de métricas, desculpa, falei não estacionárias, mas não lineares, para as métricas, para as séries não lineares, a gente pega todo aquele conjunto de métricas não lineares, né, identificação de, de, de correlações ou de dependências não lineares que vão além do ACF, do CCF, a gente está falando aí da informação mútua pontual, da entropia conjunta e por aí vai, e de modelos que têm uma estimação recursiva, como é o caso dos modelos de gradiente descendente, que é o NAR, ANAR-X, NVAR, por aí vai. E a gente tem as séries não estacionárias, que a gente pode pegar não só os modelos estacionários e retreinar, seja por demanda ou seja automaticamente, como as séries TV, né, que são as de time variant, ou variantes no tempo, que a gente viu alguns modelos aqui, certo? O bacana dessas séries não estacionárias, os modelos variantes no tempo, é que eles vão funcionar bem, seja a série linear ou não linear. Então, senhores, senhoritas, para fechar a nossa disciplina, a gente, ao longo desses meses, tentou fazer uma perspectiva muito grande, saindo lá básico de teoria das probabilidades, passando pelo entendimento do que são processos estocásticos, para daí haver o que são séries temporais, como se prever séries temporais, e numa tentativa de não só agregar conhecimento técnico, mas também uma nova perspectiva de enxergar a sociedade que nos cerca, que é cheia de incertezas, que é povoada de processos estocásticos de muitas naturezas. Então, a gente tentou fazer essa caminhada pedagógica para entender as incertezas, as covariâncias dessas incertezas, o que é previsível dentro dessas incertezas, e tentar municiar todos nós de ferramentas, não só para interpretar, para estudar, né, para fazer uma análise descritiva daquilo que passou, mas também ferramentas que nos permitam olhar para frente e tentar prever, conhecendo os limites dessa previsão, conhecendo as incertezas associadas a essa previsão, olhar para o futuro. Bom, tomara que vocês tenham gostado, né, de todo esse material, tomara que vocês tenham aproveitado essa viagem. A gente faz as disciplinas na pós-graduação stricto sensu, não é só para poder ganhar ferramentas, mas também para poder domesticar o nosso olhar, para enxergar a sociedade, a natureza, os processos que nos cercam. Então, quando a gente fala em uma disciplina de processo estocástico, a gente sabe que aquilo que tem uma variação, aquilo que tem uma continuidade ao longo do tempo, mas que varia, que muda, certo? E se a gente pudesse ter um outro nome para essa disciplina, a disciplina de séries temporais e processo estocástico é a disciplina do estudo da mudança, né? O estudo das incertezas acerca das mudanças que nos cercam. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Continuo à disposição para todas as dúvidas que vocês tiverem, para trocar ideias de pesquisa, para trocar materiais, para discutir métodos. Sempre de portas abertas, o material está à disposição de vocês. E
Até a nossa próxima disciplina.